Bom, pessoal, resolvi gravar alguns vídeos, mas eu queria fazer uma reflexão sobre esse mundo virtual e principalmente na minha dificuldade em gravar vídeos e expô-los e principalmente publicá-los. Eu percebi que a audiência das minhas publicações, elas estão diretamente ligadas a questões um tanto quanto difíceis de serem tragadas, assistidas, vistas, né? Então, de tempos em tempos eu decido não gravar nada porque eu acho que o volume de informações que já está na internet é muito grande e eu não consigo ser uma pessoa que vai analisar todos os fatos o tempo todo. Acho isso muito difícil. Requer um domínio que eu também considero um tanto quanto temerário, perigoso, né? Que aí a gente passa a dominar ou querer dominar ou fingir que domina todos os assuntos de uma maneira ou de outra, né? É muito interessante isso, porque algumas pessoas que eu acompanho, pessoas que já posso dizer que se tornaram um tanto quanto celebridades no YouTube, né? Alguns canais, alguns canais maiores, outros menores. O fato é que existe uma necessidade contínua de atualizar os temas e mantê-los o tempo todo naquela ordem das análises permanentes, né? E para isso é preciso também ter tempo, ter condições e principalmente disposição para poder fazer isso, né? Eu percebi que eu não tenho essa disposição. A minha proposta é discutir algumas coisas do ponto de vista teórico, do ponto de vista econômico, trazer dados. No começo eu achei que essa coisa de apresentar um tema, né, começando com dados, com informações básicas, poderia ser útil para as pessoas e as pessoas poderiam entender melhor o mundo em que elas estão. Mas também eu percebi que isso não faz muito sentido no mundo em que nós estamos, no mundo virtual, e principalmente nesse modelo de organização estrutural, essa estruturação da mente, né? Que tem um caráter subjetivo e muito abstrato, né? Extremamente abstrato. Né? Então, eu, vendo os acontecimentos diários, tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, eu percebo, a cada dia eu percebo que eu tenho muito menos a falar do que eu deveria falar. Não é? Um analista político que pode analisar qualquer coisa, dar conclusões e respostas sobre qualquer tema, eu acho isso também, eu acho muito para mim. Não é? Eu não tenho essa condição. No começo eu me esforçava bastante e houve épocas que eu cheguei a gravar 2 programas, né? Épocas, né? Não é uma coisa tão distante assim, né? Meses atrás, né? Eu descobri a possibilidade de gravar e colocar isso no ar. Achei uma experiência interessante.
acho ainda uma experiência interessante, mas eu penso que ela não é tudo, né? A pesquisa, ela tem um caráter significativo. A leitura, a escrita, as aulas, é um conjunto, né? As atividades sociais, as atividades políticas. Então eu vejo tudo isso como um leque e não simplesmente uma coisa só, né? Por outro lado também, eu vejo que a partir do momento que determinadas pessoas ou canais ganham muita audiência, os ataques também passam a ser frequentes, né? Até um determinado momento, aquilo que a gente fala não incomoda, parece que não faz muita diferença, mas quando esses canais, essas pessoas, esses analistas, sejam quais forem eles, né, atingem uma quantidade de inscritos, né, de telespectadores, aí a coisa começa a ficar mais pesada, mais perigosa, ameaças, achincalhes, não é? E aí começa a ver, quer dizer, essa comunidade parece que entra num delírio, num transe de um criticar o outro, de um xingar o outro. E parece uma coisa de comadre, né? Todo mundo no mesmo quarteirão, no mesmo bairro, aquela coisa toda, né? E aí tem um problema nisso que eu vejo, que eu estou fazendo uma pesquisa sobre todo esse universo que eu chamo da sociedade da imagem, e tenho percebido que nós estamos carregando um fardo muito pesado, né? De um lado, toda uma tradição, uma herança da esquerda, que era a tradição da luta física, quando eu falo luta física, é da mobilização física, da organização física pessoal, presencial das pessoas ali, nas casas, nos bairros, nas fábricas, nas escolas, nas ruas, nas praças. E, de outro lado, todo esse movimento virtual, né, que tem gente que acredita piamente que as redes sociais vieram substituir definitivamente toda forma de organização política, toda forma de organização social. Existem aqueles que acreditam que somente a organização social e política física mesmo, né, presencial, é que pode dar o rumo das coisas. Existem aqueles que querem mesclar, mas nós ainda não temos claro tudo isso porque é um fenômeno novo, um fenômeno recente na nossa sociedade, né? O fato é que aqueles que têm mais poder conseguem maior penetração. E as pesquisas que eu tenho feito mostram claramente que o Brasil é o segundo em números de tempo de acesso, de permanência na internet. É o segundo em penetração nas redes sociais, principalmente Facebook, YouTube, perde só para os Estados Unidos, né? Fica em segundo lugar em termos de tempo, né? Só perde no mundo todo, só perde para as Filipinas, né? Mas e eu me lembro bem que quando eu fiz um vídeo a respeito daquela moça pastora que ia assumir, né, na hierarquia, o segundo escalão no Ministério da Educação, choveu de gente, né? Me descobriram e o pessoal todo, parecia um enxame, foi todo lá para ver. E aí eu percebi que era exatamente o exército dessa moça, que eu não me lembro mais o nome dela. E depois, uma semana depois, veio a confirmação de que ela não seria mais admitida no Ministério da Educação. Mas, enfim. O fato é que as pessoas vão em busca de determinados temas.
temas mais espinhosos, temas que requerem uma reflexão mais profunda, que leva em consideração uma série de elementos teóricos, de leitura, de referências, de dados. Isso parece que assusta as pessoas, mas na verdade não assusta as pessoas porque está na internet, assusta as pessoas também na universidade, né? Isso para mim é muito evidente isso. Né? Na própria universidade a gente encontra professores que têm dificuldade de ler um e-mail grande. Né? Pessoas que não conseguem ler muito, que não conseguem escrever muito. E aí tem uma redução cada vez maior desses limites, né? Os limites das formas de aprendizado e das formas de experiência desses aprendizados, né? Então, eu já fiz várias tentativas, experiências, as pessoas diziam, mas você não pode fazer vídeo muito extenso, tem que ser menos de 10 minutos, tem que ser até 15, tem que ser 12, tem que ser isso, transmissões ou então gravações de meia hora, 30 minutos, 35, 40 minutos é muito, as pessoas não vêm, as pessoas ficam cansadas, aquela coisa toda, então tem muito disso, né? Realmente é uma exaustão, uma avalanche de informações, de análises, né? A gente vê um pouco de tudo, as grandes correntes se diluem, né? As grandes correntes de pensamento se diluem em tudo, né? Vão se popularizando cada vez mais, mas ao mesmo tempo também me parece que é uma regressão contínua desse processo, né? Ao invés de a gente evoluir e dar saltos de qualidade que possam nos trazer condições mais adequadas para poder compreender o mundo, parece que nós estamos regredindo, isso não está sendo suficiente, inclusive para encontrarmos brechas nesse sistema maluco que nós estamos vivendo hoje, né? Então, eu só queria deixar esse recado, vou gravar, hoje mesmo acho que eu vou gravar um vídeo sobre a educação, né? Hoje é dia 14 e amanhã nós temos uma manifestação. Eu quero falar um pouco sobre isso também.